Bem, irmãos, nós vamos começar agora a nossa meditação em Salmos, finalizando essa semana de meditação que nós começamos essa série em Salmos. Primeiro quero começar fazendo algumas perguntas para você. Você já teve a experiência de falar com alguém e de repente você percebe que essa pessoa ela está escutando, mas não está te ouvindo? Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que ouvem, mas agem como se não estivesse ouvindo. Ou seja, elas ouvem, mas não respondem. Ouvem e não agem, e nem reagem, e muito menos dão importância àquilo que nós estamos falando. Veja o que Davi tem a dizer para nós a respeito disso. Ele diz: a ti eu clamo, ó Senhor, rocha minha, não feche os teus ouvidos para mim, pois se permaneceres calado, será melhor que eu desista e que eu morra. Salmo 28, versículo de número 1. Aqui nós vemos então o rei Davi chegando diante de Deus, a rocha firme e sólida que é Deus para Davi, e ele está fazendo um pedido a Deus, o Pai. Ele pede: ó Deus, não feche os seus ouvidos às minhas orações. Na verdade, nós bem sabemos que Deus não tem ouvidos, porque Deus é Espírito. Pastor, mas e quando nós vemos na Bíblia, como nesse contexto, Davi dizendo sobre os ouvidos de Deus? Isso, na verdade, é aquilo que a teologia chama de antropomorfismo. É uma figura de linguagem aonde então o salmista Davi, ele vai trazer essa figura de linguagem dizendo que Deus tem ouvidos para que a gente possa entender. Então, na verdade, é uma linguagem divina representada por órgãos humanos, como o ouvido. Mas Davi está dizendo que se Deus não lhe respondesse, era melhor então que ele desistisse de orar e se entregasse à morte. Quantas são as pessoas hoje que têm dado o seu ouvido a muitas coisas? A mídia, ela explora, além da imagem, principalmente a audição das pessoas. Nós temos hoje vários meios aonde nós podemos ouvir notícias, informações, bem como também hoje as chamadas redes sociais. Há um homem, um presidente na América, que está querendo calar o som e a voz das mídias sociais. Ou seja, ele está indo contra o Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, ou seja, todos os meios de comunicação. Mas nós bem sabemos o poder que há nas palavras de alguém quando ela é colocada, quando ela é lançada, quando ela é publicada num jornal, numa mídia e numa rede social. Davi, ele está dizendo: ouve, Senhor, a minha súplica pela tua misericórdia, quando eu clamar por socorro, quando eu levantar as mãos para o teu santuário. Davi estava aqui diante dos seus inimigos. Eram pessoas que queriam a sua própria cabeça, o seu trono, queriam a sua morte. Davi está pedindo que Deus ouvisse a oração dele por um ato de misericórdia desse Deus. E ele diz: enquanto não acontece, eu levantarei as minhas mãos no seu templo. O que significa isso? É que Davi ia se manter no espírito de adoração até que Deus pudesse então responder às suas orações, responder às suas súplicas. Quantas são as orações que nós já fizemos? Algumas tivemos resposta de Deus? Sim, é verdade. Mas Deus também responde no silêncio. É interessante, porque eu estava observando um especialista falando sobre a audição dos pets. Você sabia que um cachorro,
a audição dele vai de 15 a 40 mil hertz, quando a nossa vai de 20 a 20 mil hertz, ou seja, os pets, eles ouvem o dobro ou o triplo do que um homem, um ser humano, pode ouvir. E mais ainda, especialistas dizem que eles associam o som às coisas. Como assim? Eu, por exemplo, se eu pegar a chave de casa, o meu pet, o meu cachorro, aonde ele estiver, ele sai correndo e vem em direção a mim, porque ele sabe que quando eu pego a chave da casa, eu vou em direção ao jardim, e ele quer passear. Agora, Davi está dizendo: Senhor, eu peço algumas coisas aos homens, mas eles não se importam com as minhas petições, nem com as tuas obras, e nem com tudo o que o Senhor fez e que o Senhor criou. Mas Davi, ele diz uma coisa tremenda no versículo 6. Ele diz: louvado seja o Senhor, pois ele ouviu o meu clamor por sua misericórdia. Portanto, eu confio nele com todo o meu coração. Aleluia. E Davi vai dizer que a audiência de Deus não era uma coisa exclusiva só para ele, porque ele fala o seguinte: o Senhor é a força do seu povo, fortaleza segura para o seu ungido. Ele salva o povo e abençoa os que pertencem a ele, e os conduz como pastor, e leva-os em teus braços para sempre. No Salmo 28, nós podemos ver então que Deus está sempre atento às nossas súplicas, às nossas orações e às nossas petições. Ainda assim, quando nós não temos condições de dizer uma palavra sequer, ainda assim a Bíblia diz que Ele sonda, esquadrinha os nossos pensamentos e o nosso coração antes que a palavra chegue aos nossos lábios e seja dita. Que você possa buscar ouvir a voz de Deus através da palavra dele. Esse é o desejo do meu coração para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.